Meus amados irmãos, a paz do Senhor. Estamos começando mais um comentário da lição bíblica para jovens. Lições produzidas pela CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus no Brasil. Estamos aqui pela CADEB TV Oficial e pela Rádio Vox 105.9. Aproveito para te fazer um convite. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações das aulas vindouras. Lembrando que nós temos também o comentário da lição bíblica para adultos, comentada pelo meu amigo pastor Cleovaldo Batista. E o tema geral da nossa lição nesse terceiro trimestre é: sejam firmes, ensino sadio, caráter santo nas cartas pastorais. Esta lição que nós vamos estudar é a lição de número 9, que vai ser aplicada no dia 27 de agosto de 2023 em todas as igrejas evangélicas Assembleias de Deus do nosso Brasil. E tenho certeza que você tem sido grandemente abençoado. Começo mandando um grande abraço para o nosso pastor presidente, pastor Valdomiro, para toda a sua família, para a mesa diretora da nossa convenção, esses homens que Deus levantou para, com muita sabedoria, conduzir a nossa convenção com bastante sabedoria. O tema principal dessa lição de número 9, Conselhos de Paulo a Timóteo. O texto principal da nossa lição encontra-se em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo de número 21. Vamos à leitura. Conjuro-te diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo e dos anjos eleitos, que sem prevenção guardes estas coisas, nada fazendo por parcialidade. O resumo da nossa lição: o líder deve ser imparcial, sem se deixar influenciar por quaisquer fatores que o leve a favoritismo. E você, líder, como tem se comportado? Você tem sido imparcial ou tem sido parcial? Nesta manhã, nós vamos aprender aquilo que o apóstolo Paulo recomendou ao jovem pastor Timóteo. E a introdução, o texto bíblico da nossa lição está em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 21 ao versículo de número 25. Conjuro-te diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo e dos anjos eleitos, que sem prevenção guardes estas coisas, nada fazendo por parcialidade. A ninguém imponhas precipitadamente as mãos, nem participes dos pecados alheios. Converta-te a ti mesmo puro. Não bebas mais águas só, mas usa de um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Os pecados de alguns homens são manifestos, precedendo o juízo, e em alguns manifestam-se depois. Assim mesmo, também, as boas obras são manifestas, e as que são de outra maneira não podem ocultar-se. A introdução da nossa lição, que estaremos abordando nesse dia 27, o apóstolo volta a advertir ao jovem pastor acerca da indispensável cautela para a ordenação desses líderes, apontando para a necessidade de um tempo de observação para conhecer eventuais pecados do candidato, assim como para a ciência inequívoca de suas boas qualificações. Todo bom líder, todo bom obreiro
sem pressa. É necessário que aquele que vai ser consagrado seja avaliado para ver se as qualidades superam os seus defeitos a ponto dele ser um líder, um exemplo, uma referência para toda a comunidade cristã. E eu já quero louvar a Deus pela nossa convenção, a CEADEB, porque esta é uma premissa indispensável. Não só a questão de caráter, não só a questão de postura, mas até se essa pessoa tem nome sujo nos órgãos competentes, como SPC, como Serasa, são dados que são avaliados para que alguém venha a ser consagrado a evangelista e possivelmente um pastor. Como é bom ter essas qualificações e como é bom poder avaliar desta forma os futuros candidatos ao santo ministério. E é isso que nós vamos abordar nesta lição que estaremos estudando. A nossa lição, ela se subdivide em 3 partes, e a primeira parte desta lição vai falar sobre o julgamento dos presbíteros, como é que devem ser julgados quando vierem, se porventura vierem a cometer algum deslize, a designação de líderes e um pouco de vinho. Ao que é que a Bíblia se refere quando Paulo, então, orienta ao jovem Timóteo a tomar um pouco de vinho. Nós vamos estudar nesta manhã. O primeiro tópico da nossa lição, ou a primeira parte, vai falar sobre o julgamento dos presbíteros. E essa primeira parte vem subdividida em 3 tópicos. O primeiro tópico, sem prejulgamento ou parcialidade, a honra devida, que é o segundo subtópico, e o terceiro subtópico, a repreensão devida. O quarto subtópico, caráter público. Sem pré-julgamento ou parcialidade. Timóteo tinha a missão de observar a conduta dos presbíteros e fazer o devido juízo para a honra ou para a repreensão. O que Paulo estava aconselhando ao jovem obreiro Timóteo é que aqueles futuros obreiros, aqueles futuros pastores que seriam consagrados lá na igreja de Éfeso, eles precisariam passar por um crivo, por uma observação, e não poderia ser de forma precipitada, mas com cautela, com prudência. É sabido de todos nós que um pouco de cautela e de prudência não faz mal a ninguém. E era isso que o apóstolo Paulo esperava do jovem pastor Timóteo. Algumas vezes nós somos seduzidos a tomarmos atitudes pelas aparências, seja para beneficiar alguém ou seja para punir alguém. Portanto, é necessário que o líder de jovens, que o professor da escola bíblica dominical, que o jovem pastor seja prudente nas suas ações. Deus quer que hajamos com bastante sabedoria. O que ele espera é que nós façamos o que é mais certo, e a melhor forma de fazer o que é certo é ser paciente, é aguardar, é observar. E é isso que o apóstolo Paulo estava recomendando ao jovem obreiro Timóteo. Paulo o responsabilizou solenemente. Paulo estava dizendo, conjuro-te. Esse verbo conjurar, ele pode dar o sentido de expulsar, ou até mesmo de aconselhar, de chamar atenção, de pedir com muito carinho, com veemência, para que o jovem obreiro Timóteo tivesse bastante atenção quanto à consagração ou à escolha dos futuros pastores que o ajudaria. Timóteo deveria ser imparcial. A imparcialidade, ela não vê lados, ela olha como um todo a questão, a situação. Ele recomenda também que não houvesse
prejulgamentos ou motivações subjetivas. Algumas vezes é que acontece de alguém, quando está sendo separado para algo, há situações de, às vezes, amizade, de companheirismo, de coleguismo, de parentesco. Tudo isso influenciar na escolha daqueles futuros obreiros. Paulo lembra de que estava diante de Deus o juiz de toda a terra. E eu quero lembrar para os irmãos que lá em Mateus capítulo 4, a Bíblia diz que Jesus vai chamar os discípulos que iriam auxiliá-lo no seu ministério terreno. E a Bíblia diz que depois de Jesus ter orado 10 horas no Monte das Oliveiras, ele desce à praia, começa a andar sozinho. Jesus estava andando sozinho, não é porque não tinha pessoas que quisessem andar com ele. Jesus estava andando sozinho porque, de forma pedagógica, me parece que ele não queria a opinião de ninguém na escolha dos futuros discípulos. Ele não queria chamar escribas, ele não queria chamar fariseus, ele não queria chamar sacerdotes, ele queria fazer uma escolha sem opinião de ninguém. Ele queria fazer uma escolha dele mesma. E assim que eu vejo, tem momentos que nós, como servos do Senhor, líderes, que precisamos convocar, chamar, separar alguém para o santo ministério, precisamos, mais do que nunca, observar atentamente a todas as qualidades, os adjetivos, tudo a respeito daquela pessoa que está sendo observada. E o que Paulo também recomenda ao jovem obreiro é que, diante da escolha que faria, ele não poderia perder de vista que o juiz de toda a terra, o nosso Deus, estava observando as suas ações. Meu jovem, meu líder, meu querido irmão, nós que estamos liderando precisamos ter muito cuidado, porque uma ação nossa pode matar alguém. Quando eu falo matar, espiritualmente. E uma ação nossa também pode colocar uma ação indevida a alguém num lugar que não deveria estar. Então o apóstolo Paulo faz uma recomendação que é muito salutar e muito importante para os dias atuais. O segundo subtópico da nossa lição, a honra devida. O apóstolo prevê a retribuição especial que os pastores locais deveriam ter em conformidade com o trabalho prestado. Eu já vi alguns irmãos questionando o salário do pastor, quanto o obreiro ganha, quanto o cantor ganha. Eu acredito que a pergunta não deveria ser essa. A pergunta deveria ser: ele vive da obra e o que ele recebe faz jus ao que ele está fazendo? Tem muitas pessoas que vivem da obra hoje e que prestam um excelente trabalho para o reino. Não tem outro meio de sobreviver. E o apóstolo Paulo ratifica, dizendo que os pastores locais deveriam receber a sua prebenda em conformidade com o trabalho prestado. Os presbíteros que governassem bem deveriam ser estimados por dignos de duplicada honra. Ora, eu não posso esquecer, e você também não deve, que nós temos muitos homens e muitas mulheres que têm uma vida ilibada, que têm uma conduta excelente e que, além deste comportamento, são exímios ensinadores da palavra, ganhadores de almas, cuidadores de vidas. E essas pessoas precisam ser reconhecidas e estimadas por dignos de duplicada honra. Eu me recordo que agora, no mês de julho, a nossa igreja aqui em Salvador, a Assembleia de Deus, ela festejou o aniversário do nosso pastor presidente. E é isso mesmo que nós precisamos fazer. Você que é líder, você que é professor, precisa reconhecer a autoridade de Deus delegada aos homens de Deus, às mulheres de Deus. E você precisa, além de reconhecer, elogiar,
precisa valorizar. Quantas igrejas pelo mundo afora estão perdidas por uma ação indevida de um pastor, por uma falta de compromisso com a palavra, que não tem um bom comportamento? Quantas pessoas têm se perdido? Quantas pessoas têm padecido porque o líder fracassou? Nós que estamos sendo liderados por grandes homens de Deus, homens e mulheres de Deus, precisamos valorizar e reconhecê-los. O ensino de Jesus, registrado por Lucas: digno é o obreiro de seu salário. Aqui fica evidente que o próprio Jesus reconhecia a importância, o papel do obreiro e o quanto ele deveria receber por sua tarefa desempenhada com maestria, com sabedoria, com prudência. O reconhecimento deveria ser maior ainda para os que trabalhassem na palavra e na doutrina, mas certamente nem todos faziam. Ora, quando nós nos deparamos com uma lição como essa e a recomendação do apóstolo Paulo, nós entendemos que existiam pastores que não procediam da maneira correta. Por esta razão, o apóstolo Paulo aconselha ao jovem pastor Timóteo. Olha o que ele está dizendo: o reconhecimento deve ser maior para os que trabalham na palavra e na doutrina, a ortodoxia. Um bom pastor jamais desprezará a essência da palavra, a pureza da palavra, as verdades que estão escritas nos oráculos divinos. E o apóstolo Paulo entende. E você que é professor, e você que é obreiro, tem reconhecido a importância do teu pastor, que tem trabalhado na palavra, que mantém a doutrina? E quando eu me refiro à doutrina, são as doutrinas bíblicas, a escatologia, a armatiologia, a soteriologia, as doutrinas que estão fundamentadas na Bíblia Sagrada. Cuidado, há pastores que não mais zelam ou prezam pelas verdades divinas. Sendo assim, é necessário que valorizemos os homens de Deus que ainda mantêm o padrão da Bíblia Sagrada. O terceiro subtópico da nossa lição: a repreensão devida. O tratamento justo pressupõe, ao mesmo tempo, a repreensão para os que pecassem. E é isso mesmo. Não é porque é um líder, é um pastor, é um obreiro que fracassou e que ficou evidente aquilo que foi realizado, que ele não possa passar pela disciplina. A disciplina, na verdade, é uma forma de Deus corrigir o homem para que ele não se perca. E mesmo sendo líder, não é salutar que seja escondido, mas que seja visível, para que a igreja e para que todos que estão na comunidade evangélica saibam que aquela pessoa errou e que isso não pode acontecer com os demais. A igreja precisa ser um ambiente onde impere a justiça. E eu louvo a Deus que na nossa convenção essa justiça ela é praticada. Quando alguém comete qualquer deslize e é dado todo o amplo direito de defesa e é feito toda a cariação e é observado aquilo que foi denunciado ou o pecado que foi cometido, tenha certeza que, sendo comprovada a veracidade dos fatos, essa pessoa será disciplinada. Acusações levianas não podem ter espaço, e é uma grande verdade. Vivemos em tempos onde a rede social tem sido uma grande ferramenta de destruição de vidas, de famílias, de lares. Então, nós não podemos aceitar nenhuma acusação leviana. Aqui no caso da nossa convenção, talvez você não saiba e eu preciso te esclarecer, toda denúncia que é feita, ela é protocolada na secretaria.
E uma vez protocolada, essa denúncia vai para o conselho, que é o conselho da nossa convenção, que trata da averiguação, que é o conselho que cuida especificamente de averiguar as denúncias para saber se de fato aquilo é comprovado. E sendo comprovado e dando o direito, como eu já disse, de defesa, e uma vez ficando constatado que houve o deslize, esse pastor, ele será, com certeza, afastado das suas funções eclesiásticas e ministeriais. Não podemos aceitar acusações levianas. Só deveria ser aceita a acusação contra um presbítero com 2 ou 3 testemunhas. É fundamental que essa testemunha traga as provas inequívocas. A apresentação mínima de uma testemunha é aplicável a todos, desde o Antigo Testamento. Desde a época veterotestamentária, já havia uma exigência da parte de Deus que houvesse a testemunha como um fato comprobatório do deslize ou do pecado cometido pelo cristão. Já o nosso subtópico de número 4, caráter público, a repreensão ao presbítero deve ser feita de forma pública e não poderia abafar o caso. A expressão na presença de todos deixa claro que não havia espaço para acobertamento de pecados. Uma vez que há acobertamento, nós não temos de hipótese alguma como solucionar um problema que venha mais tarde se alastrar. Então a melhor forma é a correção no momento exato, é o remédio na dose certa. A falta de disciplina enfraquece o temor no corpo eclesiástico, criando um círculo vicioso de pecados e escândalos. Por isso, é necessário que se faça a disciplina no momento oportuno. É como uma enfermidade. Vai-se ao médico e não é bem diagnosticado e não é bem tratado com medicamentos, essa enfermidade pode se alastrar, chegando à morte do paciente. Repreender na presença de todos, o presbítero que pecasse levaria os outros a terem um temor. Há punições, há sentenças e há castigos que trazem temor para a comunidade, para o seio da igreja. Precisamos orar para que Deus guarde os nossos líderes, para que Deus guarde os nossos irmãos, os servos do Senhor, que têm se dedicado à obra do nosso Deus. Já a segunda parte da nossa lição, a designação de líderes. Como deveria ser essa escolha? Nós já tratamos em alguns momentos sobre esse assunto, mas observe que aqui o apóstolo Paulo vai enfatizar que essa escolha do líder não pode ser precipitada. Outra coisa, pecados evidentes. Se houver pecados evidentes, esse líder ou essa pessoa jamais poderá assumir essa função sem que isso seja reparado. E no terceiro subtópico da nossa lição, boas obras. Como deve ser a conduta de um líder? É o que nós vamos estudar na segunda parte da nossa lição. Sem precipitação. Na sociedade atual tem imperado a cultura da pressa, a chamada sociedade fast food. Hoje em dia, nós temos visto que o homem, de forma geral, quer as coisas muito rápidas. Nas redes sociais, já existe até uma norma entre os youtubers, né, os influenciadores digitais, de que um vídeo não pode ser longo, no máximo 1 minuto, porque a vida é tão corrida que não dá tempo para a pessoa se debruçar muitas vezes muito tempo à frente de um aparelho de televisão, de um smartphone, né, de um tablet, para estar vendo. Há uma necessidade cada vez mais de informação rápida, uma informação veloz,
E hoje nós estamos presenciando esta situação. Porém, quando se trata de consagração, de escolha de líderes, não pode haver precipitação. Tudo que é motivado pela precipitação, há uma grande probabilidade de erro, Adonias. E nós temos que estar atentos para que não venhamos cometer esta falha. Síndrome do pensamento acelerado, SPA, que já está atingindo mais de 80% da população. É comum a gente ver alguém ouvindo um áudio no WhatsApp, onde esta pessoa coloca no 2 vezes mais acelerado, porque ela quer a informação sendo processada muito mais rapidamente. E a nossa mente tem uma tendência a se habituar com essas novas condições. Porém, repito, quanto à escolha de um líder, não podemos fazer como sendo uma coisa natural. É preciso a oração, é preciso a consulta a Deus, é preciso a avaliação do candidato para saber se ele tem os pré-requisitos necessários para a função. O jovem pastor deveria ser cauteloso e não impor precipitadamente as mãos sobre ninguém. Temos que ter cuidado. Eu já vi algumas pessoas querendo impor as mãos sobre qualquer pessoa que chegue à frente do altar para receber a oração, e ainda aqueles que pegaram óleo para poder ungir, sem saber se aquela pessoa poderia receber uma unção, visto que não sabiam qual era o estado daquela pessoa. Não podemos ser precipitados, né? Principalmente quando estivermos escolhendo o líder. Você colocar precipitadamente a mão sobre alguém para separá-lo, para escolhê-lo para uma função, principalmente se for eclesiástica, se essa pessoa estiver em falha, você estará sendo conivente com algo que é errado e que desagrada a Deus. A ordenação de obreiros é um processo rigoroso de observação de condutas, a fim de identificar as qualificações previstas no capítulo 3 de 1 Timóteo. Como eu tinha dito antes, a nossa convenção ela é muito criteriosa na escolha desses obreiros. Aquele candidato, depois de ser aprovado pelo ministério local, de ser aprovado pelo pastor e a diretoria de um campo, ele vai ser orientado a apresentar todos os dados, todas as documentações na convenção, para então passar pelo CFO, que é o curso de formação de obreiros, onde ele vai ser avaliado durante uma semana. Ele vai ter aulas seguidas de provas, onde essas provas vão atestar a capacidade, o conhecimento e se ele está apto ou não a ser um obreiro. Além disso, vai ter uma entrevista com a esposa do futuro obreiro, para saber se ela aprova esta consagração ou não. Além disso, temos ainda a consulta aos órgãos, os órgãos nacionais que fazem acompanhamento para saber se essa pessoa está em dias com suas contas, se ela paga em dias, se ela não está devendo. Saber se a pessoa é dizimista, se é uma pessoa que conhece a palavra. Deus é tão bom e a nossa convenção tem seguido esses pré-requisitos e tem sido fundamental para que tenhamos uma convenção séria, abalizada na palavra de Deus. A segunda parte da lição ainda tem o segundo subtópico, pecados evidentes. Os pecados evidentes do versículo 24 são observados com mais facilidade na vida de um candidato a líder espiritual. Ele vai ser observado, ele vai ser analisado, ele vai ser testado nas suas habilidades, no seu conhecimento, no seu caráter, para saber se ele de fato está apto para ser um líder espiritual. É necessário que a conduta e o comportamento deste jovem obreiro seja exemplar. Alguns pecados somente se manifestam ao longo do tempo,
Daí a necessidade de espera. Uma pessoa que é dissimulada, uma pessoa que é maliciosa, alguém que seja ganancioso, essas qualidades só são perceptíveis ao longo do tempo. Você não tem como olhar para uma pessoa e fazer uma leitura para saber se de fato essa pessoa é ou não gananciosa, uma pessoa que só pensa em si, egoísta. Isso só vai se manifestar com o passar do tempo. Por isso, a prudência. Por quê? Porque o obreiro tem que ser uma referência. O obreiro tem que ser um homem de Deus. Alguém que seja exemplo dos fiéis. Existem pecados que podemos chamar de flagrantes. Aqueles que são cometidos e de repente alguém percebeu, viu. Porém, pecados menos patentes, como o orgulho, a soberba, a rebeldia, geralmente só se manifestam com o tempo. É quando você dá uma oportunidade para alguém ou deixa de dar oportunidade que você vai perceber se essa pessoa é uma pessoa soberba, se essa pessoa é rebelde. Quantas pessoas que às vezes você diz para elas que vai dar uma oportunidade e não dar na igreja e logo ela se manifesta com rebeldia. Por isso que é necessário que se haja cautela e prudência. Boas obras. Nenhum de nós está livre de ter pensamentos impuros, mas todos nós podemos refutar tais pensamentos e não cultivá-los em nossa mente para que não germinem e produzam seus frutos, que nunca serão bons. Existe uma frase que diz assim: eu sou senhor dos meus pensamentos, mas eu sou escravo das minhas ações. Todos nós que estamos caminhando para o céu estamos sujeitos a pensamentos indevidos. Por isso a necessidade de orarmos pedindo a Deus que guarde a nossa mente, a nossa visão, os nossos ouvidos, a nossa boca. Afinal de contas, elas são portas para que a alma ela venha em determinado momento fracassar. Então, sabendo disso, precisamos refutar pensamentos e não alimentá-los. Uma vez que são alimentados, esses pensamentos podem se tornar ações, e essas ações podem se tornar hábitos, e esses hábitos serem doentios para a pessoa que pensa e que quer um dia morar no céu. Assim como os pecados também existem, boas obras que facilmente são percebidas. Sim. Pessoas que que são educadas, que têm um comportamento amigável, amistoso, que são humildes, que são obedientes. Aproveito para dizer que se tem uma grande característica e uma grande qualidade do líder, é a humildade, a sabedoria para gerenciar conflitos, a habilidade para poder entrar e sair. Isso são qualidades indispensáveis em um grande líder, em um grande obreiro. Boas obras aparecem facilmente, mas as más obras costumam ser ocultadas. Eu costumo sempre frisar para os jovens quando estou ministrando, que quando você vai para uma entrevista de emprego, que alguém lhe faz uma proposta para que você aponte os seus defeitos, aponte as suas falhas. Observa como é difícil as pessoas falarem. Geralmente elas dizem: minha falha, eu sou ansioso. Minha falha, eu sou afoito. Isso não é falha. As pessoas dificilmente costumam assumir as suas fraquezas. Porém, nós não podemos perder de vista que o Deus que nós servimos é o Deus que pode mudar as nossas falhas e que está disposto a perdoar as nossas fraquezas. É necessário que reconheçamos, admitamos, e uma vez fazendo isso, o Deus de paz, o nosso Salvador, Senhor Jesus Cristo, nos ajudará em nossas fraquezas e limitações. Glória seja dada ao nosso Deus.
A nossa terceira parte vai falar um pouco de vinho, mas eu quero te convidar agora, a você que está participando da nossa aula, que de repente queira ir tomar uma água, queira dar uma repousada, que nós vamos... Hoje não é cappuccino não, né, Adonias? Hoje é Tiago. Tiago é meu companheiro hoje. Vai lhe servir um suquinho. Hoje é Pastor Tiago, rapaz. Não. Estou com moral, viu, Adonias? Meu Deus. Eu aproveito para mandar um alô para os nossos irmãos que estão no interior do estado, que estão nos assistindo também aqui na capital. Deus abençoe a cada pastor. Deus abençoe aos filhos de pastores da nossa UFIMADEB. Só a mão do Senhor pode ajudá-los cada vez mais. Tá bom, viu, Adonias? Que delícia. Você que fez, Adonias? Quem fez foi a máquina. Que bênção. Deus abençoe os nossos pastores. Deus abençoe os nossos irmãos aqui em Salvador, os pastores setoriais, os superintendentes de congregação, os líderes de professor, os superintendentes. Deus te abençoe grandemente. Lembra mais uma vez que a aula perfeita não é aquela que tem muito conteúdo, mas é aquela que consegue passar o sentido da nossa lição, o objetivo da lição. E você, professor, não pode perder o foco, muito menos fugir da centralidade da palavra de Deus. Mas a terceira parte da nossa lição, um pouco de vinho. O primeiro subtópico fala sobre a questão da abstinência. O segundo subtópico, os males do vinho e as enfermidades de Timóteo. Vejamos então essa terceira parte e última da nossa lição. A questão da abstinência. Em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 23, alguns eruditos veem neste versículo certo embaraço para o entendimento vigente em nossas igrejas de abstinência total de vinho ou de quaisquer bebidas alcoólicas. Observe, irmãos, que quando a pessoa quer fazer algo errado, ela vai se aproveitar de tudo. E aqueles que querem abalizar suas ações na palavra de Deus, aproveitam, inclusive, os versículos que estão nas páginas da Bíblia para sustentarem aquilo que querem fazer. Mas aqui, olhando especificamente para o capítulo número 5 de 1 Timóteo, o versículo 23, eu preciso lembrar aos irmãos que a igreja de Éfeso ela estava sendo invadida por sentimentos e ensinamentos gnósticos, onde eles pregavam muita coisa que era errada, inclusive o ascetismo, e o apóstolo Paulo está aconselhando ao jovem Timóteo que cuidasse especificamente de uma dificuldade que ele tinha, que era uma enfermidade. Porém, alguns eruditos acreditam que haja embaraço neste entendimento, que as nossas igrejas hoje, inclusive a Assembleia de Deus, ela não permite de hipótese alguma a questão da bebida alcoólica. Nós não compactuamos com a bebida do vinho, com a bebida de nenhuma bebida que seja fermentada. Há também alguns intérpretes que consideram que o apóstolo se referia ao vinho não fermentado ou não embriagante, porque o apóstolo Paulo recomenda que o jovem obreiro Timóteo bebesse um pouco de vinho na água, consumisse. Mas eu preciso lembrar aos irmãos que, no contexto em que o apóstolo Paulo estava inserido e que o próprio Timóteo também estava, o vinho, ou a fermentação, ou algo que havia no vinho, tinha a função medicinal, tá? E eu preciso também informar que alguns intérpretes que, mesmo com essa condição, acreditam que ali o apóstolo Paulo estava se referindo à questão da bebida de um suco não fermentado. Por quê? Porque a palavra oinos, que é vinho, esta palavra ela tem duplo sentido. Ela pode ser desde o suco sem fermentação, o suco da vide, com uma bebida fermentada. Então, por esta razão, há essa divergência. Mas eu gostaria de lembrar aos irmãos que estamos vivendo em uma atualidade em que nós não precisamos do auxílio do vinho para nada. Até porque
ainda que fosse no cunho medicinal, essa indicação do apóstolo Paulo, hoje nós temos a medicina muito avançada, com remédios e substâncias cada vez mais potentes, que são capazes de solucionar e de resolver e de curar quaisquer enfermidades. Logicamente que nós temos as exceções, mas com o avanço da tecnologia e da medicina, hoje nós temos remédios que são muito mais atuantes e muito mais precisos no tratamento de certas enfermidades. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta também. Se você tivesse que fazer uma viagem hoje, e essa viagem é uma viagem aérea, quantos copos de bebida fermentada você acha que um piloto de avião poderia tomar? Se você tivesse que fazer uma cirurgia hoje, quantos copos de bebida fermentada você acha que um cirurgião deveria tomar antes dessa cirurgia? Eu vos garanto que, com certeza, você vai dizer nenhum. De fato, nós não precisamos de bebida alcoólica. Nós precisamos da presença do Espírito Santo de Deus. É Ele que nos alegra, é Ele que nos conforta, Ele que nos ajuda. Aleluias! Glórias sejam dadas ao nome do Senhor Jesus. O texto é claro quanto ao propósito do uso do vinho, que era medicinal e não embriagante. Como eu já tinha comentado, se era medicinal, só tinha a importância para aquela situação. O apóstolo não estava mandando ele se embriagar, como alguns fazem. É por isso que a nossa igreja, ela não utiliza-se do uso nem do vinho, nem de bebida fermentada. E eu louvo a Deus por essa decisão. Uma decisão extremamente acertada da nossa igreja. Os males do vinho. Vários textos bíblicos apontam para os perigos do vinho. Devemos nos manter longe dele, assim como de qualquer bebida embriagante. Uma pessoa que está embriagada, ela perde a razão, ela perde o sentido das coisas. Olha o que Provérbios capítulo 20, versículo 1 diz: o vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoroçadora, e todo aquele que neles errar nunca será sábio. Se você, meu jovem, quer ser sábio, se você, meu irmão, minha irmã, quer ser sábio, não use bebida fermentada, não faça a utilização do vinho. Nós não precisamos disso. Observe que aqueles homens que vão para as festas seculares, as ditas raves, eles precisam de entorpecentes e muitas das vezes para tomarem coragem, para fazerem alguma coisa que sem a bebida não o fariam. E nós que somos guiados pelo Espírito Santo já temos coragem, inclusive para morrer pelo Evangelho, pela palavra de Deus, se for necessário. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Em Jeremias, capítulo 35, do versículo 6 ao 19, temos um belíssimo exemplo dos recabitas. Eles se mostraram zelosos pelo ensino do seu pai Jonadab. Ora, aquele pai que ensina o caminho em que o filho deve andar, tenha certeza que quando esse filho crescer, ele não vai se desviar, como está escrito na Bíblia. E um grande exemplo é o dos recabitas, descrito lá em Jeremias, capítulo de número 35. E, por fim, as enfermidades de Timóteo. Pela expressão paulina, acredita-se que ele tinha problemas estomacais, o que se atribui à baixa qualidade da água. Então, há um consenso de que a água que o jovem Timóteo estava tomando lá na cidade de Éfeso eram águas que não eram águas com um pH bom. Uma água com pH bom em torno de 10 é uma água excelente. Para quê? Para solucionar as questões de alcalinidade desta água. E isso ajuda muito a solucionar problemas estomacais. Timóteo começará a ter distúrbios gástricos, provavelmente devido ao teor de álcalis, metais alcalinos como o lítio, o sódio e o potássio na água em Éfeso. Então, por essa razão,
por um balanceamento químico, me parece que essa recomendação do apóstolo Paulo era salutar para que o pH dentro do organismo do jovem obreiro Timóteo tivesse numa faixa aceitável e que trouxesse menos prejuízos ou não trouxesse distúrbios gástricos para o jovem obreiro. Que interessante. O que me chama a atenção, irmãos, é que o apóstolo Paulo estava preocupado com a saúde do jovem pastor. E você tem se preocupado com os obreiros, com os jovens que têm trabalhado contigo no grupo de jovens? Você que é líder, você que é regente, tem se preocupado? Mas Paulo menciona também frequentes enfermidades de forma indeterminada. Então, pelo que nós percebemos, o apóstolo Paulo está recomendando que o jovem obreiro Timóteo tomasse, acrescentasse essa bebida fermentada em sua água, em virtude das frequentes enfermidades. O que indica que Timóteo tinha uma certa debilidade em sua saúde. Graças a Deus, não tenho debilidades. Eu não sei você, mas uma coisa eu sei. Se você tiver alguma debilidade física, creia que o Deus que nós servimos, Ele pode restaurar a tua saúde hoje. É isso mesmo. O Deus que nós servimos, Jeová Rafa é o seu nome. É o Deus que cura toda a dor. Aleluias! Uma razão a mais para o seu mentor espiritual demonstrar preocupação e encorajamento. Nós que somos líderes, precisamos encorajar os nossos liderados, mostrando para eles que a obra de Deus, que o serviço do reino, pode ter algumas dessas dificuldades, mas o Senhor que nos chamou, o Deus que nos chamou, Ele garantirá as nossas condições para que façamos o melhor para Ele. Chegamos ao final da nossa lição e a conclusão é esta. Timóteo havia se entregado à mentoria de Paulo desde os primeiros anos da sua fé. Atos 16, do versículo 1 ao 5. Foi obediente e fiel em todas as missões que recebeu. Que o Senhor continue levantando Paulo e Timóteo para o bem de sua igreja. Assim como Timóteo foi obediente ao pastor e ao grande apóstolo Paulo, eu espero que você seja um Timóteo para o teu pastor. Eu espero que você se comporte como Timóteo e que Deus te use e que você seja um canal de bênçãos. E eu espero que você que tem sido um Timóteo tenha um grande Paulo para te orientar. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. E se Jesus não voltar, semana que vem estaremos aqui nesta mesma emissora, CEADEB TV Oficial, para comentarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Estamos chegando ao final. Deus te abençoe, um grande abraço e até semana que vem. CEADEB TV, uma herança de fé pra você.